Olá, irmãos. Vamos falar da palavra de Deus? Você já se sentiu um ser especial, diferente, ungido, um verdadeiro enviado de Deus? Pois é, quem nunca? É sobre isso que falaremos hoje. Certa vez Jesus chamou os seus discípulos e os enviou sozinho para pregar ao mundo. Mas quando os enviou, permitiu que tivessem poderes para fazer milagres. Quando vemos essa passagem, podemos pensar que aqueles homens eram pessoas diferentes, especiais, mas não eram. Eram tão comuns quanto eu e você, tão pecadores quanto eu e você. Imagine uma pessoa como Pedro ressuscitando pessoas, ou pior, Judas curando um cego. Ou seja, eles não eram pessoas especiais. Jesus os fez especiais, quando eles primeiramente aceitaram trabalhar para Deus. Quando Jesus os enviou, deu apenas uma pequena instrução. Ele disse em Mateus 10, verso 7: Vão e anunciem isto: o reino do céu está perto. Curem os leprosos, os doentes, ressuscitem os mortos e expulsem os demônios. Vocês receberam sem pagar, portanto, deem sem cobrar. Assim, os discípulos sabiam que, embora quisessem se sentir diferentes por terem aquele poder, eles não deveriam, porque ganharam de graça. Com isso, Jesus estava nos ensinando também que devemos sempre aceitar que não nos tornamos superiores aos nossos irmãos porque servimos ao Senhor. Então, como fazemos isso? Bem, primeiramente preciso alertar que às vezes é muito difícil saber para quem servimos. Digo isso porque a linha que separa os servos do mal daqueles que servem ao bem é muito fina. Assim, basta um tropeção para atravessarmos a nossa linha e cair do outro lado. O pior disso é que, na maioria das vezes, quando tropeçamos, sequer percebemos, pois o diabo nos enganará de tal maneira, nos deixando cegos, surdos, que nunca vamos perceber que o estamos servindo. Veja o caso de Pedro e Judas. Embora aprendamos que Pedro foi salvo e Judas não, esquecemos de entender que, inicialmente, suas histórias eram bem parecidas. Veja Pedro. Ele era ignorante, bruto e ansioso. Quando Jesus foi preso, fingiu e negou que conhecia Jesus. Foi covarde e mentiroso. Judas, por seu lado, tinha interesses políticos e se aproximou de Jesus porque achava que ele seria o novo rei de Jerusalém. Era covarde e mentiroso, tal qual Pedro. Ambos eram realmente muito iguais, de tal maneira que, quando foram expostos à pressão da prisão de Cristo, ambos tiveram a mesma reação: fugir das responsabilidades. O que difere Pedro de Judas é que Pedro aceitou o perdão de Cristo e voltou para o lado certo. Já Judas não aceitou o perdão e preferiu desistir. Irmãos, não somos melhores nem piores que aqueles dois homens. Não importa o erro que cometeram ou as coisas boas que fizeram. Somos iguais, todos pecadores e carentes da mão de Deus em nossas vidas. Às vezes as pessoas nos colocam em lugares altos, nos elogiam, então nos colocam numa posição e passamos a acreditar que somos mesmo melhores que elas e que por isso temos a unção de Deus, que somos os únicos escolhidos. Mas como já aprendemos, não somos. Então não devemos acreditar nessa mentira. Jesus sabia disso e nos alertou quando disse em João 8,32: Conheça a verdade e ela te libertará. A liberdade que Jesus estava falando é o pleno conhecimento da palavra que ele pregou. E Jesus nunca mentiu ou mudou a verdade, mesmo quando a verdade era dolorosa. Veja em Mateus 10, em que ele disse: Por serem meus seguidores, vocês serão levados aos governadores e reis para serem julgados e falarão a eles e aos não-judeus sobre o evangelho. Quando levarem vocês para serem julgados, não fiquem preocupados com o que vão dizer ou o que vão falar. Quando chegar o momento, Deus dará a você o que deverão falar. Assim, irmãos, a verdade que nos libertará, que vale a pena morrer por ela, é apenas uma: somos os menores servos de Deus. Eu serei perseguido e maltratado, mesmo assim serei pacífico, amoroso, capaz de perdoar e fiel ao Senhor. Pois no fim, Deus nos diz em 1 Coríntios 10:13: as tentações que vocês têm que enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam, mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm força para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará força a vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela. Ou seja, sofreremos, mas jamais seremos abandonados. Que a paz do Senhor esteja com todos.